Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim falando sobre o mercado do boi. Ontem trouxemos como que começou essa semana, né? Lembrando um pouquinho do fechamento da semana anterior, como que ficaram os preços na sexta-feira. E hoje quem está aqui para falar com a gente é o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades, o que que a gente pode esperar, o que que o pecuarista deve ficar atento nesse momento, então, para poder aí se proteger, fazer negócios, segurar um pouco a boiada no pasto. Quais são as opções que ele tem nesse momento? Então, seja muito bem-vindo, Ronald. Bom dia, Letícia, bom dia a todos. E vamos falar aí sobre esse mercado pecuário que não está fácil nos últimos meses aí, infelizmente. A gente vem aí de momentos onde que essas altas recentes que aconteceu aí no mês de janeiro trouxe uma luz pro fim do túnel aí que a gente estava numa escuridão total. Então, Ronald, a gente trouxe esses preços, né, desde a semana passada, houve aquele reajuste, principalmente no atacado, né, isso deu uma animada ali no preço da arroba. E aí eu te pergunto, né, pecuarista, aquela saudade da arroba 320, 330, esse ano, em algum momento, a gente vai ter um remember desse preço, vai ter ali uma retomada nesses patamares ou não, deve ficar um pouco longe, já que a gente está num ciclo aí de um pouco mais, de uma oferta um pouco maior, principalmente de fêmeas. Letícia, essa é uma boa pergunta e a gente, olhando para o passado recente, a gente consegue talvez trazer uma resposta mais concreta para essa pergunta, se podemos ver um boi de 315, 320 para o ano de 2023. O boi caiu em média aí quase 20, 22% desde as suas máximas aí recente. Então, o ano de 2022 a gente viu aí o boi caindo bastante. Historicamente, quando você olha para essa desvalorização do boi, é momento de estabilidade. Claro que aí a gente tem alguns fatores que nesse ano especificamente pode pesar um pouco mais. Claro que a gente olhar para um boi abaixo de 290, 285 para praças paulistas, com custo de produção hoje, com custo do animal, vamos dizer, pensando no boi magro, ou que seja no garrote, a conta está apertada. E quando eu digo apertada, é no sentido que as margens não estão atraentes. Hoje, uma renda fixa pagando 1,1, 1,0 aí, livre de imposto de renda, durante 3, que é o 90 dias do confinamento, 120, alguns 140 dias do confinamento, ela é bem mais remuneradora do que colocar um boi assumindo um risco dentro do confinamento. Fazendo toda a conta hoje, uma arroba produzida hoje, em média, de um boi, colocando toda a média, colocando praças paulistas, Goiás e Minas, vamos trazer isso, um boi que sai na casa de 270, 260 aí, até um pouquinho mais. 270 talvez seria um equilíbrio, até um pouquinho mais, 275. Então, para produzir um boi hoje de 19, 20 arroba, o custo de produção dessa arroba nesses patamares, ela não é atraente olhando para a referência de preço que a gente tem no mercado físico hoje. Então, assim, esse boi dos 315, 320, não vejo ele no radar hoje. E por vários fatores. Um deles, uma produção um pouco maior. Vamos ter um ano de 2022. O Brasil vai ter uma produção maior e com uma oferta maior de fêmea. Então a gente vai ter vamos dizer, mais carne no mercado, mais produção. Necessariamente isso não vai refletir em menor preço para o consumidor final, porque a gente está falando também de um ano que a exportação vem muito bem. Então a gente tem que ficar muito atento para aproveitar essas oportunidades que temos hoje, que o mês de janeiro nos proporcionou. Mês de janeiro a gente estava com boi ali, começo de janeiro, final de dezembro, um boi trabalhando abaixo aí dos 278, 280 para março, para fevereiro. Hoje esse mesmo boi é R$ 300 já na bolsa, que é referência para a Praça Paulista. Em relação às exportações, era isso que eu ia te perguntar, se de repente poderia dar uma puxada nos preços, né? Alguns analistas vêm falando que esse ano de 2023, quem deve ganhar espaço nas exportações de carne bovina é Brasil e Austrália, né? Só a gente que está no páreo ali, inclusive Estados Unidos deve puxar algum volume a mais, a China a gente sempre tem esse ponto de interrogação. A gente deve ficar de olho nesses mercados ou a gente também precisa prestar atenção em outros países, Ronald? Boa colocação. A Austrália, a gente tem que olhar, eles hoje têm uma arroba muito cara comparada com o Brasil, né? Arroba em dólares por arroba. Então, hoje o Brasil tem dos países que consegue exportar com volumes,
a arroba mais barata do mundo, né? Então, assim, olhando para esse ponto, a Austrália está vivendo um momento de seca, eles vão ter que, vamos dizer, vai ter uma maior produção, mas colocando animal aí para o abate. Então, a produção vai aumentar a produção, mas também há um movimento ali que vamos dizer, que não supriria a demanda toda do mercado, porque eles têm uma carne muito cara. Segundo ponto, os Estados Unidos hoje está vivendo um ciclo altista de preço, né? Então a gente vê arroba no mercado interno americano subindo aí mês após mês. Então eles estão vivendo o que a gente viveu ali no ano de 2020, 2021. Então, assim, o americano, além de ser uma produção muito robusta, mas ele também é um grande exportador. Então a gente pode ganhar mercado, inclusive, para os americanos, olhando uma carne mais nova. Falando de exportação China, eu gostaria até de fazer um bate-papo aqui com o produtor e pecuarista. A China não gosta e nunca gostou de comprar nada caro de país nenhum. Aconteceu recente no milho. Movimento do milho, a China entrou muito forte no final de 2022 e tudo indica que 2023 será assim, na compra do milho brasileiro. E até então o Brasil não exportava milho brasileiro para a China. Aconteceu um movimento, medida sanitária que autorizou isso. Então, por quê? Milho ucraniano caro, milho estadunidense caro, argentino e tudo mais. Então, na carne brasileira, há muitos relatos que o ano de 2023 vai ser o ano de habilitações em massas, e nada desorganizado, muito, muito no padrão que eles vêm, mas bastante planta no interior do Brasil sendo habilitada para a China. Para fazer um fator aí que seria movimento de ter vários fornecedores de um padrão de animais, padrão China, que a gente fala, que é um animal até 4 dentes, 30 meses, algum caso um pouco mais, mas nesses padrões. Então, esse movimento chinês, a gente já até está comprovando isso. Primeiro, janeiro aí já foi um ano de exportações muito aquecida, e não só a China, a gente não pode olhar só para a China, tá bom, Letícia? A gente tem que olhar também que tem outros players, como aconteceu ali, liberações de algumas plantas, para Indonésia. Então, o movimento de exportação, ele é muito positivo para preço. Mas a pergunta ele é suficiente para sustentar um boi acima de 300, 310, 315, referência para as paulistas, para a gente ver aqueles patamares de renovação de máxima? Acredito que para esse ano não veremos isso. Então, assim, até contextualizando, essa exportação ela vai ser vamos dizer, um peso na balança que pode segurar quedas mais bruscas nesse ano. A gente poderia ver aí, meados de maio, abril, o boi já chegou a estar cotado a 270 recentemente. Então, assim, referência para as paulistas. Hoje, esse mesmo boi está 295. Então, essas estimativas de exportação mais aquecida pode trazer um movimento aí de sustentação de preço para esse ano de 2023. Mas não de altas explosivas, né? Porque como você falou, a China ela busca onde tem o produto mais barato ou então renegocia contrato, né? Porque isso também a gente cansa de ver. Exato, Letícia. O ano passado foi um ano muito interessante, o de 2021 a gente viu isso, 2022, a China com spread muito expressivo na tonelada, né? A gente chegou a ter negociar, e hoje, negociar contratos com a China acima dos US$ 7.000 pela tonelada da carne brasileira. Esse ano, os negócios um pouco abaixo. Claro que ainda tem todo o benefício de ter uma exportação, de ter um player que paga melhor, mas talvez a gente não vê esse movimento como foi nos anos anteriores. E existe uma forma melhor do que estar no mercado, e isso traz uma coisa, Letícia, que é muito bom para o interior do Brasil. Hoje, a gente consegue contar na mão quantas plantas são habilitadas para a China. Então, quando se fala que vai haver uma abertura de novas plantas, isso traz, vamos dizer, uma luz e uma esperança muito boa para quem está produzindo um boi, com um boi precoce, com todas as normas sanitárias que é pedido para exportação, tanto a Europa como a China, que muitas vezes não tem esse prêmio, porque a região dele, o frigorífico mais próximo é 900 quilômetros, é 700 quilômetros. Muitas vezes você vai ter agora um frigorífico na região dele, 200, 150, 300 quilômetros, que atende padrão China, que ele vai ter um ágio de 10, 12, 15 reais na arroba, que por sua vez traz bons negócios para o mercado físico no interior. E aí a gente pode falar que é a realidade. Hoje se negocia um boi em Marabá, por exemplo, boi na casa dos R$ 335. Então, assim, um incremento de um movimento ali, na região do Pará, por exemplo, poderia trazer um preço mais firme. Tocantins, Maranhão, a Rondônia, por exemplo. Hoje a Rondônia
produz esse animal precoce, mas muitas vezes não é premiado pelos frigoríficos locais, porque na sua maioria não pega esse volume. Então, são movimentos que no meu ponto de vista e da Pátria, é muito positivo para consolidação de mercado e para o produtor ter mais alternativa de negociar. E aí, pensando então nesse cenário que a gente tem agora, né? A gente tem esses preços que pararam de cair aqui no estado de São Paulo. Temos alguns estados, né, como você falou, que ainda esses preços eles seguem um pouco lateralizados, que esse cenário paulista não se refletiu em muitas outras praças produtoras, e a gente tem esse cenário de oferta de fêmeas para descarte nesse ano. O que o pecuarista deve fazer para se proteger? Quais são as oportunidades de negócio que ele tem? Vamos lá, vamos trazer então opções para que o pecuarista então consiga ali tirar o ganha-pão, porque afinal de contas o produtor rural é de uma resiliência, né? Seja ele que plante qualquer cultura ou que tenha ali a sua criação para proteína animal. O que ele precisa fazer nesse momento para se proteger e ter ali a tua margem? Perfeito, Letícia. Falei hoje com um produtor de Minas Gerais ali, Rodrigo Anselmo, falei também aqui com Goiás, hoje com muita gente procurando essas alternativas de gestão, tá bom, Letícia? Tá. Acho que no final do dia o produtor, falei agora mais cedo com Osíris, então assim, muitos produtores aqui do Goiás, de Minas, de São Paulo, do Mato Grosso, buscando, Letícia, alternativa de não ficar em aberto, como foi nos últimos 2 anos. 2021, tivemos ali o caso de vaca louca. Em 2022, em primeiro trimestre ali, janeiro, fevereiro, março, muito aquecido em 2022. A partir do mês de março, maio, ali a gente viu a arroba caindo aí mais de 50, 60 reais. Então, assim, quando o produtor já estava ali organizando o ano passado, viu 2 anos consecutivos de margem muito apertada no frigorífico, mesmo com preço, no confinamento ou dentro do parque, mesmo com preços altos em algum momento do ano. Então, esse momento, Letícia, dessas altas recentes, é um momento de oportunidade. Você vai mostrar daqui a pouco aí no final do nosso bate-papo, muitas vezes você mostra a tabela da B3, que é a referência para Praças Paulista. É a média dos negócios da Praça Paulista. Muitas vezes o produtor que está no Goiás, que está no MS, que está no Tocantins ou que está na Rondônia, muitas vezes ele fala assim, mas eu não tenho seguro de preço para a minha localidade. Claro que o benchmark de referência desse seguro de preço, ela é sempre a tela da B3, ela é sempre referência CPEA. Então hoje a gente está falando de um boi para fevereiro, março, um boi na casa dos R$ 300 já para a Praça Paulista. Esses momentos, esse movimento positivo que aconteceu no mês de janeiro, ele puxou também os contratos do maio, que é um movimento que tem muita gente tirando tanto bezerro, mas também tirando aí muita fêmea para o abate, ou necessariamente boi, que está colocando agora um boi magro no confinamento. E, poxa, um movimento positivo também para o outubro, que é um contrato de muita liquidez já. Então, hoje a gente consegue fazer as proteções que as PUT, tem PUT hoje saindo com em torno de R$ 3, R$ 5, para proteger um boi para maio, um boi para março é um pouco menos, em torno de R$ 3. Quando você olha para outubro, hoje tem operações que custam R$ 5, mas tem operação com custo zero também, que vai ter um risco, mas isso é explicável, se o produtor está disposto a aceitar isso, a gente pode estar montando, que muitas vezes tem uma proteção, se o boi cair, está protegido, mas se subir demais, aí ele vai ter que pagar para a bolsa, mas ele está protegido de uma queda. Então, assim, um boi acima de 300 traz mais para ele, um boi abaixo de 300 não trazeria mais para ele. Então, a gente tem essas alternativas, que seria as PUT, proteção de baixa, são nada mais é que um papel no financeiro que garante a oscilação de mercado. Se o mercado cair, você está protegido, que seja para qualquer momento. Lembrando que a referência sempre é Praça Paulista. Então, a variação, muitas vezes, para a sua praça, que está no MS, que está na Rondônia, que está no Mato Grosso, ela não é 100%. Muitas vezes é 75%, é 80% de correlação, mas tem essa alternativa hoje, que traz gestão, tá bom, Letícia? Isso nada mais é trazer gestão para um giro curto, para um momento de oportunidade. E lembrando, Letícia, que essas proteções conseguimos também fazer para quem tem bezerro, tá bom? A gente usa a proteção no boi gordo para proteger o bezerro, que vai sair no final de maio, começo de junho. Então, a gente pode usar essas proteções para o bezerro também. Então, assim, fica sempre critério de entender a necessidade de cada caso a caso, mas dá para fazer também, tá bom, Letícia?
Ou seja, costurando as informações, né? Que você falou que não vê um cenário nesse ano para um boi ali naquela casa dos 320, 330 que a gente viu no ano passado, num cenário de uma maior oferta, né? E que as exportações talvez que segurem mais baixas. Fica essa dica aí solta no universo para que o pecuarista então pense em se proteger fazendo uma put, é isso? Exato, Letícia. Eu acho que assim, a gente está vivendo num ano que você sempre bate esse papo aqui com os analistas que vêm até vocês trazer a informação, vivendo no segundo ano do ciclo baixista de preço. O ano de 2022 a gente já viu isso aí, uma oferta maior de fêmea. 2023 não vai ser diferente. E eu digo isso porque as margens, minha família tem fazenda no Pará, tá na cria, e a cria não tá remuneradora. Então, assim, pensando no momento, para quem então, assim, é o momento de ficar muito atento, porque vai vir uma oferta maior de novilhas gordas, ou que seja de vaca, para o abate nos próximos meses. Então, bora ficar bem atento a isso, porque não que estamos falando que a arroba vai derreter por causa disso, mas isso é o fator que limita a alta. Então, Uhum. pensando nisso, a estratégia de proteção ela é muito indicada, Letícia. Ela vai trazer no final do dia, Letícia, gestão para o negócio. Vai trazer, vamos dizer, você vai colocar o seu gado, que seja no pasto suplementado, ou que seja no confinamento, e vai dormir tranquilo, porque você sabe que naquele momento ali você tem algo que, se qualquer sinistro aconteça, você vai ter a quem acioná-lo. Ou seja, vocês ouviram bem essa dica, ouviram, anotaram direitinho, pegaram essa aula aí, costuraram essas informações junto com a gente. Então é isso, quero agradecer muito a você, Ronald, por toda essas informações, esse overview do mercado, né? E inclusive essas dicas para o pecuarista poder ali ter essa atenção e fazer essa proteção. E você e, claro, todo mundo, toda a equipe aí da Pátria, que está sempre fazendo parceria com a gente, trazendo as melhores informações, são muito bem-vindos aqui no Notícias. Nós que agradecemos, Letícia. Muito, muito bom bater esse bate-papo com vocês. Nos colocamos à disposição. Tem nosso site aí, patria.agr.br. Quiser saber mais, digita ali, entra em contato com a gente. Vocês aí também, sempre que chega aí, vocês acabam passando aqui. Então, ficamos à disposição, tá bom, Letícia? Para trazer um direcional, caso algo mais personalizado da necessidade de cada uma aí. Tá, então estivemos com o Ronald Macuco, que é da Pátria Agronegócios, nos trazendo essas informações a respeito do mercado do boi, que não se deve ver ao longo desse ano de 2023 aqueles preços explosivos que a gente viu no ano passado, por exemplo, de uma arroba bovina ali a 320, 330. Temos na Praça Paulista atualmente alguns negócios pontualmente sendo realizados na faixa dos R$ 300 a arroba, mas isso não se reflete em outras praças produtoras. E segundo o Ronald, o que a gente deve ver esse ano são exportações indo bem, claro, e segurando então quedas um pouco mais substanciais, mas ao mesmo tempo a gente não deve ver altas também muito expressivas. Então o que ele recomenda? Que o pecuarista se proteja das quedas. Então, por exemplo, uma ferramenta como a put, né? Então, ficar atento, ficar de olho nessas ferramentas, ficar de olho no mercado, né? No período em que vai entrar um pouco mais de fêmeas para abate, essa é a oferta. Então, como ele disse, não significa que o preço da arroba vai derreter, mas é uma questão que limita altas. Então, fica essa dica aí pro pecuarista. Christian, os preços na tela, por gentileza. Vamos lá então, boi gordo, referência da B3, a nossa bolsa brasileira. Fevereiro, uma tímida alta de 0,07%, com o preço da arroba em R$ 301,50. Para março também, um número no verdinho, alta de 0,22%, valendo R$ 302 redondinho. Para abril, a gente já vê também uma tímida queda de 0,08%, com o preço em R$ 295,10. Maio, uma queda de 0,30% com preço de R$ 294,35. E a referência para o estado de São Paulo, referência a essa CPEA, uma alta de 2,34%, valendo R$ 293,10 arroba bovina. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.